Olá, amigos tricolores, trazendo mais uma dividida, dividindo opiniões e informações com vocês que nos acompanham aqui pelo nosso perfil, pelo nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Tá chegando agora? Ainda não conhece? Se você gostar, deixa o seu like, inscreva-se, também ative o sininho. Nessa dividida nós vamos falar muita coisa, porque trata-se de um domingo bombástico, uma hecatombe já prevista que aconteceu na vida do tricolor. É uma hecatombe que a gente já imaginava que ia acontecer e ela acabou se sucedendo, que é a saída de Dorival Júnior. Dorival aceitou sim o cargo de treinador da seleção brasileira, então a gente vai falar bastante a respeito dessa saída do Dorival, das hipotéticas chegadas, quem o São Paulo pode estar buscando no mercado. Vamos falar também daqui a pouquinho a respeito de detalhes do contrato do Ferreirinha e também da saída de Gabriel Neves, o poético Gabriel Neves, que não é um robô, segundo ele, tá bom? Bom, vamos lá. É até engraçado, porque aos domingos eu costumo acordar um pouco mais tarde, né? Aí acordo lá pelo meio-dia, quando eu vou ver as mídias sociais, um alvoroço danado. Olha só, ontem o Dorival se representou ao São Paulo. Olha, ninguém me ligou, nada aconteceu. Se amanhã me ligarem, é outra história. Realmente ligaram, agora já é outra história. E segundo as últimas informações, Dorival, inclusive, já aceitou o cargo de treinador da seleção brasileira. Então, olha só que coisa. Ontem nada, se apresenta, tudo bacana lá. E que situação que fica a direção do São Paulo, né? Por isso que eu falei, uma hecatombe prevista. Porque quando você tem um técnico como o Dorival, que quando já estava no Flamengo era cogitado para a seleção brasileira, a gente não pode ignorar que se você traz o Dorival, você está sim suscetível a perder esse treinador. Mas a escassez de bons treinadores no mercado brasileiro acaba transformando um clube, como por exemplo nesse momento o São Paulo, refém da situação. O São Paulo, como eu disse aqui em alguns vídeos, em algumas divididas anteriores, não teria como emparedar o Dorival no começo do ano. Não teria como chegar lá pro Dorival e falar: olha, Dorival, ou você já disse vai aceitar amanhã o convite da seleção, ou você cai fora porque a gente já precisa pensar no nosso plano anual. Não teria nem como pensar nisso. A CBF estava até sem presidente, intervenção, né? O que não se... E subjúdice, inclusive. Tá tudo ainda subjúdice. Agora, o que se comenta também é que se amanhã, por exemplo, o próprio Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da Federação Paulista, fosse eleito presidente da CBF numa hipotética eleição futura, ele também gostaria de ter o Dorival Júnior. Então, você tem uma escassez de treinadores no mercado, e quando você passa a ter que contar com o Dorival, você conta já sabendo que amanhã pode dar aquela M gigante que a gente já sabe. Então ele aceitou. Para mim me parece uma opção óbvia, mas quando eu digo óbvia, eu não digo que, olha, é óbvio e vai dar certo. Ninguém pode dizer isso. Por exemplo, me parece que uma opção óbvia hoje dentro do mercado brasileiro, e não que ele seja brasileiro porque não é, seria o Vojvoda. O Vojvoda, por que o Vojvoda? Vamos lá, primeiro que ele é gringo, e o São Paulo tem porções de gringos, aí, uns 10 gringos no seu elenco, vai diminuir também com a saída do Jackson Mendes ou Gabriel Neves, né? Mas o número de gringos é imenso, isso é importante, isso é muito importante, haver uma sintonia, né? Vamos ter uma sintonia ali, porque não vamos esquecer que às vezes tem treinador que não gosta de contar com gringo. Eu já vi isso no passado quando era o Leão. O Leão não gostava muito de trabalhar com jogador argentino, estrangeiro, tinha suas restrições. Então isso é importante. Porque o Vojvoda? O Vojvoda está há algum tempo já no futebol brasileiro e conhece o time do São Paulo, né? É óbvio que não conhece só quando enfrenta. Lógico, vê lá os seus melhores momentos, vê o noticiário. E aí eu coloco a seguinte questão. Se o São Paulo for para cima do Vojvoda, por que não o São Paulo seria a seleção do Vojvoda neste momento, né? Por que não? A gente sabe que quando um técnico brasileiro é convidado para a seleção, ele logo vai aceitar. São raros os casos, como por exemplo o do Muricy, que não aceitaram, porque sabem o meio que é. Olha, eu vou te falar uma coisa, cada vez mais a gente tem que valorizar um cara como o Muricy Ramalho, né? Que é um cara que se ele dependesse do ego dele, ele estaria lá, há muito tempo teria sido o técnico da seleção brasileira, mas acima do ego ele botou a razão, né? Um técnico realizado, já tinha ganhado aí não sei quantos brasileiros, Libertadores, por quê? A seleção talvez, e não era, né?
nesses moldes que existe dentro do futebol brasileiro e da CBF, não era o grande sonho do Muricy. Então, por que não, de repente, agora, o São Paulo não pode aparecer como sendo a grande seleção do Vojvoda, que nunca dirigiu um time grande? Respeito ao Fortaleza, hein, que adquirimos até um carinho muito grande pelo Fortaleza, o tricolor do Ceará, depois da passagem do Rogério Ceni. Mas por que não o São Paulo não pode ser? Lógico, poderia ser o Flamengo, uma seleção para o Vojvoda, poderia ser o Palmeiras, o Corinthians, como é hoje a opção São Paulo. Só que o Flamengo está com treinador, o Palmeiras está com mega treinador, o Corinthians está com seu ótimo treinador também, que eu considero que é o Mano Menezes, né? Não teria por que o São Paulo tentar tirar desses times, e nem porque esses times tentarem tirar o Vojvoda do Fortaleza. Estão todos aí. Agora, na minha opinião, né? Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras fazem aí o quarteto de gigantes do futebol brasileiro e, de repente, pode balançar aí. De repente, o convite para o Vojvoda pode dar uma balançada no treinador, né? Então, eu vejo como bons olhos. Ah, ele vai dar certo? Ninguém pode garantir que vai dar certo. Muita gente, às vezes, quando eu falo de um número, um outro porém aqui, às vezes falam de técnicos portugueses, né? E quando falam de técnicos portugueses, muita gente se posicionando, às vezes, na internet da seguinte maneira. Ah, estão querendo contratar o Abel Ferreira da Shopee. Olha, vamos entender o seguinte. Em algum dia, o Abel Ferreira já foi o Jorge Jesus da Shopee. Então fiquemos atentos a isso também. Não menosprezemos. O Abel Ferreira era técnico do PAOK. Qual era o grande currículo do Abel Ferreira? Uma coisa que eu acho muito importante na escolha de treinador, primeiro, se possível, ter um conhecimento maior a respeito da equipe. No caso aí, portugueses aí dificilmente tem um conhecimento muito grande do elenco, né? Não falo, todo mundo conhece São Paulo no mundo, eu tô falando propriamente do elenco. O Vojvoda é um cara que tem um conhecimento já maior. O Vojvoda, com certeza, é um cara que já sabe bastante a respeito do São Paulo, né? Agora, a respeito de técnicos que possam chegar, vamos supor aqueles que não conheçam ainda. Se possível, que tenham um bom currículo, ótimo. Se tiverem um bom currículo, ótimo. Treinadores que não... Se a gente falar no futebol brasileiro, o treinador linha dura, é complicado. A gente já sabe como é o futebol brasileiro. Quando os caras chegam e querem ser muito linha dura, né? Quer ser aquele jeito Rogério Ceni, Emerson Leão, a gente já sabe onde vai chegar quando o time tem as suas estrelas. Pode não parecer, mas o São Paulo tem assim as suas estrelas. E aquelas que passaram a se considerar estrelas dentro do contexto do São Paulo. Então, eu não vou falar aqui de nomes, porque pode ser tudo uma grande bobagem, né? Eu vou falar, qualquer nome especulado poderia ser uma grande bobagem. Surgiu até hoje a ideia de que, não, vão tentar convencer o Muricy. A informação que eu tenho é que o Muricy não quer. O Muricy não quer. No contrato dele está lá, inclusive, que ele não... O contrato dele é para prestar serviços ao São Paulo, mas não na função de treinador. O Muricy já não tem mais aquela saúde para aguentar essa bomba, né? Não tem. Então a informação que eu tenho é que o Muricy não toparia. Vai saber se amanhã muda de ideia, mas não sei nem se chegaram realmente, de fato, a convidar o Muricy e pensaram nisso. Até porque respeitam muito o Muricy e como está no contrato, acho que talvez nem tenham falado a respeito disso com o Muricy Ramalho. Há também muitas críticas em cima do Dorival, porque ele fala, pô, o cara montou o time, São Paulo fez dispensas, contratações, e agora ele deixa o São Paulo na mão. Olha, gente, isso aí era conhecido dos dois lados. O São Paulo tinha plena consciência e, repito, é mais uma vez um risco calculado. São Paulo não tinha como chegar no fim do ano e falar, olha, Dorival, ano que vem você vai para a seleção. E também não tem como você chegar para o Dorival e falar, Dorival, faça a sua opção agora. Não tem como, não tinha como. Ainda se falasse assim, olha, o Dorival, vamos botar o Dorival na parede, porque eu tenho aqui na manga duas opções que topam na hora. Mas não é o caso. Realmente não é o caso. E outra, qual é o jogador dispensado que você, torcedor, realmente gostaria da permanência no São Paulo? Sério? Quais dos jogadores que aí, se não foram dispensados, estão em vias de ir embora, você gostaria de fato de que permanecessem no São Paulo? Muita gente fala, mas nem tanto pelos que saíram, mas pelos que estão chegando. Olha, o Ferreirinha, até um tempo atrás, era disputado por Flamengo e Palmeiras. Ah, mas ele caiu. Muito bem, o dia que o São Paulo tiver 60, 70 milhões de reais, aí ele pode trazer o jogador no ápice e não aquele que hoje está custando bem menos. Falar em Ferreirinha, hein? Detalhes do contrato
o Ferreirinha acabou custando ao São Paulo cerca de 22 milhões de reais. 22, tá vendo? Não é só a parte do Grêmio, não. Tinha outras partes a acertar, acabou custando 22 milhões de reais e o São Paulo passa a ter 65% dos direitos econômicos do Ferreirinha, né? E aí você fala assim, o que o São Paulo trouxe? O Bobadilha. Ah, legal. Sinceramente, eu acho que por exemplo, tem o Bobadilha, tem o Lucas, né? Tem o Ferrarese, que veio, tem o Luiz Gustavo e tem o Eric. Será que, de fato, esses jogadores, eles foram trazidos só porque o Dorival quis? O que eu tenho como informação e que eu sei do São Paulo como histórico é, o São Paulo, ele procura trazer jogadores que o seu colegiado e a sua direção entende serem bons para o São Paulo, independente de treinador. E vou dar 2 exemplos aqui. O Rogério não gostava do Gabriel Neves. O que o São Paulo fez? Comprou o Gabriel Neves. Entendia que o Gabriel Neves era importante para o São Paulo, independente do treinador. Tava lá e comprou o Gabriel, e mesmo assim o Rogério não usou. O Rogério não queria o Luan. O que o São Paulo fez? Renovou com o Luan. Saiu o Rogério, mesmo assim renovou com o Luan. Então, entender que um time ele se desfaz de jogadores e também adquire jogadores pela única opinião do treinador, isso não é uma verdade. No São Paulo há um colegiado, muitas opiniões ali são dadas, até a do treinador. Até a do treinador. Mas principalmente, Muricy tem uma importância muito grande nas opiniões, na formação do elenco, né? O Rui Costa, o próprio Carlos Belmonte como diretor da área e, por que não, até mesmo o presidente do São Paulo. E lógico, você acha que outras peças e figuras, para que você ter um setor de inteligência no São Paulo como todos os clubes têm, né? Se você precisa do treinador para escolher o jogador. Acho que você, de repente, ali, você não, se você fala só da opinião do treinador, então você não precisa gastar dinheiro, né? Acho que são coisas que se casam, coisas que tem que viver independente, né? Então essa coisa de dizer assim, ah não, o treinador é que escolhe tudo, pô, então, pra que você também tem um centro de inteligência que faz levantamento, dados e estatísticas, né? Tava falando agora do Gabriel Neves vai rescindir o contrato com São Paulo, e já pagou as imagens dele no Tricolor e já botou um texto lá na internet falando, começa assim, não sou robô. E depois ele vai lá com seus devaneios e divaga, um texto comprido, poético, etc., que nem parece ser um texto de um perfil de jogador de futebol, né? Bom, conclusão, gente, é que é o seguinte, o Rogério já não gostava do Gabriel Neves, né? O Dorival, quando viu lá que o Alisson foi melhor e depois quando ele voltou de contusão com péssimas atuações, o Dorival também não viu por bem recolocá-lo como titular, até porque, repito, quando ele teve que substituir o Alisson, ele foi péssimo, foi horroroso, né? E tem o cá pra mim, que é um jogador que assim, nada contra ele ter uma personalidade forte, nada contra ele ter o seu jeito de pensar e o domínio sobre as suas ações na carreira, porque a palavra eu não sou um robô define muito do que como é o perfil do Gabriel Neves, né? Mas não deu match, cara, não deu match, não tem jeito. Então a gente fala, pô, mas agora vai perder o jogador? Olha, gente, às vezes é mais você recebe mais você, em tese, vai receber mais deixando de pagar o que tem pela frente do que você vendendo para algum clube, né? Às vezes, pra gente estar aqui do lado de fora, pode ser muito fácil. Falar, o São Paulo, então, por que contratou? Por quê? Justamente. Às vezes o clube contrata porque o clube tem que ter vida própria. E acreditavam no Gabriel Neves. Às vezes você acredita em alguns jogadores, não dá certo. Às vezes você não acredita em outros jogadores e dão certo. No futebol nem tudo é tão matemático. O futebol tem sim um pouco de aposta, muito até de aposta. Por exemplo, o Ferreirinha é uma aposta de 22 milhões de reais, é uma aposta, não tem jeito. Vai fazer o quê? E possivelmente o Eric que chegou, vai saber se amanhã o Eric que chegou, que não teve que comprar direito de ninguém, vai dar muito mais certo. Vai dar muito mais certo. O futebol é assim mesmo, né? O futebol, de fato, é assim mesmo. Bom, é isso aí. Não vou ficar aqui especulando a respeito de nomes de treinadores, o que a minha opinião é que é mais óbvio agora seria o Vojvoda, mas se não for o Vojvoda, aí vai ter que ficar aí umas 2 semanas aí vasculhando o mercado, entendendo, enxergando opções, enxergando quem tá no mercado. Às vezes, tá no mercado, tá empregado, mas é mais fácil de sair, né? Eu iria
pro lado mais gringo da coisa, viu? Eu iria pelo lado mais sul-americano da história, né? Agora, muita gente vai falar, mas o técnico do Independente Del Valle lá que é bom, nem lembro o nome agora. Tá, vamos entender, isso tem que ser analisado também pela direção do São Paulo nessa seleção, agora nesse recrutamento, né? Por exemplo, em qual contexto ele vai bem, né? Cada clube tem o seu contexto, cada país, cada torcida, cada elenco, né? E entender, não, olha, vocês lembram do Miguel Ángel Ramírez? Era a bola da vez, todo mundo queria, o Palmeiras queria, ele não quis o Palmeiras, e aí acabou indo pro Internacional. Não durou meses no Internacional, E o Ramírez, na época, era o voivoda da vez. Tem sempre o voivoda da vez, né? Toda hora tem o treinador da vez. O Thiago Nunes foi o treinador da vez. Ganha o título na Copa do Brasil, vira treinador da vez. Todo mundo que surge um pouquinho, vira a bola da vez. E as coisas, às vezes, não são bem assim, como já se diz e como tem como exemplo aí o Abel Ferreira. Muito obrigado, um pouco extenso aqui essa dividida, mas eu gostaria de dividir a minha opinião com vocês aqui no nosso canal, no nosso perfil. Deixe o seu like. Nosso muito obrigado a todos. Voltamos em breve com mais divididas.